A paz do Senhor, igreja, conforme prometido, estamos aqui para a nossa aula de número 13 da nossa escola bíblica e esta é a nossa última aula do ano de 2020. Aula abençoada que traz por título Vivendo a Vida com Deus e o Seu Propósito. Então nós tivemos aí muitas orientações durante este último trimestre de 2020, com essa revista abençoada que abençoou vidas de muitas pessoas. Então, vamos para a nossa última aula, louvando a Deus mais uma vez por tudo que aconteceu até aqui. E que Deus possa abençoar, que você fique conosco durante todo o ano de 2021 que se aproxima também. Então, vamos lá para a nossa aula de número 13, nossa última aula do ano de 2020. Vivendo a vida com Deus e o seu propósito. Nosso textuário diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Verdade aplicada. Descobri a busca e viver o propósito divino para o qual fui criado é buscar o reino de Deus para a minha vida. Nosso primeiro objetivo é refletir sobre o que tem dirigido a nossa vida. Segundo, apresentar as vantagens de uma vida com propósito. E terceiro, mostrar os valores eternos de uma vida com propósito. Na primeira de Pedro, no capítulo 4, versículo 7, é onde está o nosso texto de referência. Então, na primeira de Pedro, no capítulo 4, versículos 7, 8, 9, 10 e 11, que diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Vamos direto ao nosso ponto 1, que diz: o que dirige a sua vida? Dirigir, guiar, o que guia a sua vida, o que dirige a sua vida. Frequentemente, nossas direções de vida são pautadas por decisões que tomamos, desde as mais simples às mais complexas. Nesse exato momento é que nós podemos aí estar diante de um problema ou diante de uma escolha que precisamos tomar. Então existe também aí o fator influência e também as pressões que podem vir a levar você a dar passos necessários na direção que for necessária. E um problema muito grande que nós vemos que é a indecisão das pessoas quando chegam diante de momentos que tem que tomar decisão. Então, o que controla a sua vida? São as pressões de outras pessoas, pressões das situações. O que dirige a sua vida? Você é uma pessoa indecisa, uma pessoa que não consegue tomar uma decisão em momentos difíceis. O que guia a sua vida? O que dirige a sua vida? E aqui nós vamos discorrer sobre pessoas que a vida delas são guiadas pelo medo, outras são guiadas pela culpa e outras pessoas são guiadas pela necessidade de aprovação. Será que você é uma dessas pessoas? Medo, culpa ou necessidade de aprovação? Vamos entender melhor o que significa isso? Para entendermos o futuro, devemos conhecer o passado.
E muitas pessoas hoje são o que são pela forma que foram criadas, pelas necessidades que passaram no passado, a forma que foram criadas pelos seus pais. Mas eu quero dizer uma coisa: o propósito de Deus, ele não é restringido pelo passado. Vê aí a vida de Moisés. Moisés, um assassino, e se tornou um libertador. Vê aí também Gideão, que era temeroso e se tornou um corajoso herói. Então, não sei como foi o seu passado, não sei como foi a sua vida, as necessidades que você passou no início da sua caminhada, quando criança, né? Mas isso não vai impedir o que Deus tem para a sua vida. E digo mais, muitas vezes esse processo vai te ajudar no propósito que Deus tem para você. Interessante lembrar da vida de José. José, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, mesmo sendo arrastado ao Egito, mesmo sendo jogado em uma cisterna, vendido como escravo. Ele entendia que aquilo ali era um propósito que Deus tinha na vida dele. É tanto que quando ele viu os irmãos dele, ele os perdoou, ele entendeu que Deus o enviou, por mais que foi daquela forma triste, do jeito que eu falei, como escravo, sendo vendido pelos seus irmãos, mas ele entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele, e o propósito de Deus, ele não vai ser impedido pelas necessidades, as dificuldades que você passou. Então fica aqui uma dica: independente da dificuldade, da situação que você viveu, Deus tem um plano, um projeto, um propósito para a sua vida. Muitas pessoas são guiadas também pelo medo. Muitas pessoas são guiadas pelo medo. Como nós falamos aqui agora, muitas pessoas são guiadas pela culpa, né? Culpa de não ter conquistado, não ter situação favorável quando era mais moço. Agora, muitas pessoas também pelo medo. Às vezes foram criadas de uma forma onde não conseguiam triunfar, não conseguiam ter uma visão um pouco mais adiante, e aí hoje tem medo de todas as situações, tem medo tem pessoas que têm medo de andar no escuro, tem pessoas que têm medo de andar de avião, tem pessoas... Tudo isso daí são reflexos também do passado, de como fomos criados. Mas eu vou te dar uma dica importante: exerça a fé. Exerça a fé na sua vida. Então, muitas vezes, como a gente foi criado de uma forma e hoje nós temos dificuldade aí para nos relacionar com outras pessoas, temos dificuldade para ver como nós vemos o mundo hoje, porque nós fomos criados de uma maneira que nos levou a ser assim. Mas exerça a fé, use a fé na sua vida, na sua caminhada, que as coisas com certeza vão melhorar. Um outro aspecto muito comum são pessoas que são dirigidas pela necessidade de aprovação, necessidade de ser aprovado aí pelos pais, necessidade de ser aprovado pelos amigos, necessidade de ser aprovado por um professor, pessoas que criaram uma expectativa em você e hoje você não conseguiu suprir aquela expectativa naquelas pessoas. Então tem pessoas hoje que vivem para agradar outras pessoas, não vivem suas próprias vidas, vivem por uma necessidade de agradar alguém. Vivem aí preocupados também com a necessidade, né, de aprovação social, né, sempre pensando o que as outras pessoas vão pensar dele. Então pessoas também que vivem aí preocupados, né, dirigidos pela pressão social, preocupados com o que as pessoas irão pensar de si. Então olha aí também, além dessa que eu te falei, a vida de José, vê a vida de Daniel. Daniel tinha suas convicções, tinha os seus propósitos, mesmo com o decreto ele orava todos os dias. Então hoje, nos dias atuais, você vai ver muitas pessoas que têm tudo, mas não têm nada. Elas conseguiram muitas riquezas, muitas coisas, mas elas não conseguem viver a sua própria vida, elas não conseguem se satisfazer. Por quê? Porque elas viveram uma
uma vida de culpa, uma vida de medo e uma vida muitas vezes buscando a aprovação de outras pessoas. É por isso que nós precisamos ter uma vida com propósitos. E aqui no nosso tópico 2, que nós vamos entrar no próximo vídeo, nós vamos aprender sobre isso, as vantagens de uma vida com propósito.